E já estamos de volta com o Banho de Mulher. Bom, a exposição excessiva às telas e principalmente aí a permanência do uso pós-isolamento social estão contribuindo para elevar o número de crianças e adolescentes diagnosticadas com miopia. Nós convidamos a oftalmologista Ana Carolina Porto Bugalho para alertar essa epidemia de miopia entre as crianças e adolescentes, que é um alerta, hein, doutora? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite novamente. Muito feliz de falar aqui novamente esse assunto tão importante. Exatamente. Agora com essa questão de miopia das crianças e dos adolescentes, né, doutora? Porque o principal diagnóstico de miopia, o grande responsável seria aí a exposição excessiva a essas telas, não é mesmo? Débora, a gente sempre acreditou que o principal fator seria o fator genético, que continua sendo um fator muito importante, né? Então, quando os pais têm miopia, principalmente, a chance da criança ter miopia é muito mais alta. Mas agora, de alguns anos para cá, a gente vem percebendo um fator muito importante, que é o fator ambiental. E aí, principalmente, aí o uso em excesso das telas, né? Uhum. E esses casos, doutora, ele teve um grande aumento aí no período da pandemia, nesse período pandêmico aí que a gente viveu? Sim, a gente percebe no consultório que alguns pacientes que já eram míopes pioraram a miopia depois desse tempo aí da pandemia, principalmente pelas aulas online, né, pelo excesso da reclusão, né, muita gente ficou em casa, as crianças não foram para a rua brincar, então a gente viu que muitos graus aumentaram e algumas crianças que não eram míopes se tornaram míopes. Uhum. E doutora, existe uma média, a gente até está mostrando algumas imagens. Sim. Essa é a visão, doutora, do lado esquerdo, na verdade, a visão de quem é míope, é isso? Exatamente. Então o míope, ele tem uma dificuldade para longe, né, Débora? Ele enxerga bem de perto, né? Então é aquela criança que fica trazendo todos os objetos para próximo, tal, gosta muito de um celular, de um tablet, né? E aí ele enxerga um pouco embaçado para longe, dependendo do grau que ele tem. Então aí é um exemplo aí para mostrar que tem um embaçamento aí quando é para longe, né? E aí o olho do míope, acho que tem uma outra foto também mostrando que o olho do míope, ele é um olho mais comprido, né? Então a gente tem ali do lado esquerdo o olho normal, né? Que a imagem se forma lá no final na retina, e o olho míope, ele é um olho um pouco mais alongado, então é um olho que a imagem se forma antes da retina. Olha... E doutora, existe uma média de quantas horas por dia pode ser assim saudável para o uso das telas nessas crianças e nesses adolescentes? A gente pede para ser o mínimo possível, porém a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Oftalmologia, a Sociedade Americana também de Pediatria, tem um número legal aí. Até 2 anos de idade a gente pede para ser 0 tela, né? Então as crianças não se exporem nem a celular, a televisão, a nada de tela. Depois dos 2 a 5 anos, de 1 a 2 horas de tela. E a partir daí, até 2, no máximo 3 horas, isso inclusive adolescentes, tá? E não é o que a gente vê, né, Débora? Exato. A gente vê as crianças e os adolescentes abusando muito das telas, né? E doutora, as atividades ao ar livre também, elas podem reduzir, na verdade, essa progressão da miopia também? A gente já percebeu aí que o fator ambiental, ele também é bem importante para a gente prevenir tanto o aparecimento da miopia quanto a progressão dela, né? Então, a exposição ao sol mostrou para a gente que é um fator protetor. Então, o sol ele pode estimular aí a produção de dopamina, que é um neurotransmissor que consegue segurar um pouquinho aí para o olho não crescer tanto, né? E não ficar tão míope, né? Além disso, quando a gente está exposto ao sol, a gente estimula a nossa visão de longe, então é um fator protetor sim. Então, o que a gente pede, assim, né? A gente tem até um número, assim, que a gente comenta, assim, no consultório, para os pacientes tentarem, para os pais tentarem expor as crianças a 2 horas por dia de sol. Né? Então, juntando com que a criança fica na escola um pouquinho, às vezes na hora do recreio, né? Também é legal a gente incentivar os professores, os cuidadores a levar a criança para o pátio, para o parque, para o recreio. E aí tem um estudo bem interessante, Débora, um estudo recente mostrando que a criança, quando ela está exposta ao sol pelo menos 2 horas por dia, a chance dela não ter a miopia reduz em 50%. 50%, doutora? É muito grande, né? Demais. Então, vale a pena mesmo a gente expor as nossas crianças, nossos adolescentes ao ambiente externo. A gente sabe que alguns pais não têm essa condição, às vezes pela correria do dia a dia, mas então tentar dentro de casa, abrir a janela, deixar o sol entrar, né? E a criança não ficar tão ali no quarto escuro, jogando videogame o dia todo. Fechada, né? E doutora, existem outras medidas também que poderia controlar esses casos de miopia? A gente já tem algum avanço na medicina mostrando que algumas medicações conseguem diminuir aí a progressão. Então a gente tem lentes que podem ser usadas, lentes de contato, medicações, lentes nos óculos, que a gente consegue
consegue aí segurar um pouquinho a miopia em alguns pacientes. E doutora, mesmo com esse diagnóstico de miopia, que a gente tem essa fragilidade nos olhos, igual a gente mostrou nas imagens, pode chegar, as pessoas que têm miopia, elas podem chegar também para avançar a outras doenças também, oculares? Podem, Débora. Então, assim, a miopia, ela não é só o uso do óculos, né? A pessoa míope, ela tem chance de ter algumas doenças graves aí, incluindo descolamento de retina, problemas para o futuro. Então, a gente pode impactar muito aí no final da vida da pessoa, né? Então, é importante mesmo evitar ao máximo essa progressão da miopia mesmo, que cursa com outras doenças, sim. Ou seja, colírios, então, são essenciais, esses colírios, lubrificantes, existem os colírios lubrificantes? Os lubrificantes são bem interessantes, mas eles não conseguem progredir, impedir a progressão aí da miopia, né? A gente acha interessante usar lubrificante para outras questões, né? Mas para a progressão da miopia, o que a gente sabe hoje em dia é diminuir tela e aumentar a exposição solar. É o que a gente tem aí. E o check-up também, levar as crianças ao oftalmologista, que é muito importante também, né, doutora? Essencial, Débora. A gente vê aí que tem muitas crianças que nunca foram ao oftalmologista. E a gente precisa que vá desde o primeiro ano de vida. Então, assim, anualmente levar a criança ao oftalmo e se perceber qualquer coisa, os professores, os cuidadores, os pais, perceberem qualquer alteração, levar o mais rápido possível. E avisar os pais também, né? Com certeza. Doutora, muito obrigada, viu, por ter vindo mais uma vez aqui no nosso programa. É sempre muito bom quando você vem aqui, principalmente um alerta também para trazer para todos os nossos telespectadores. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Bom, e na volta do intervalo nós vamos trazer uma reportagem sobre a grande procura por aparelhos celulares usados, mas um alerta também para saber de onde vem a procedência desses aparelhos, viu? E vamos saber quem é que ganhou os 5 ingressos da Expo Flora para curtir de pertinho lá com a gente, viu? Na Cidade das Flores. Espera aí que a gente já volta.